Você já se perguntou como um momento de discriminação pode se transformar em uma demonstração extraordinária de solidariedade? O que acontece quando homens treinados para as mais perigosas missões militares do mundo presenciam uma injustiça contra um de seus irmãos de armas? E como um pai, vestindo o uniforme que representa a liberdade, pode enfrentar o preconceito no dia que deveria celebrar apenas o sucesso de seu filho? Essa é a história impressionante de um fuzileiro naval negro que enfrentou discriminação em um momento que deveria ser apenas de orgulho e celebração, e como seus companheiros SEAL transformaram um ato de preconceito em uma lição inesquecível sobre dignidade, irmandade e respeito. O que aconteceu naquela cerimônia de formatura transcendeu as barreiras do preconceito e nos mostra como a solidariedade silenciosa pode ser mais poderosa que 1000 palavras de protesto. E você? De onde está assistindo este vídeo? Já presenciou ou viveu alguma situação em que a união e a solidariedade venceram o preconceito? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode inspirar muitas pessoas que estão passando por situações semelhantes agora mesmo. A chegada. Orgulho interrompido. Tudo começou em uma ensolarada manhã de junho na pequena cidade de Riverdale, Geórgia. O sargento Marcus Johnson, veterano com mais de 15 anos de serviço nos fuzileiros navais dos Estados Unidos, dirigia cuidadosamente seu carro em direção a Riverdale High School. Seu uniforme impecavelmente passado refletia não apenas seu profissionalismo militar, mas também o respeito que tinha pela ocasião. A formatura de seu filho primogênito, Darius. Marcus havia planejado este dia por anos. Como pai solteiro, sacrificou inúmeras horas, suportou longas missões em territórios hostis e permaneceu resiliente por seu filho. Cada medalha em seu peito contava uma história de serviço, coragem e determinação. Hoje, essas medalhas brilhavam com um propósito especial: honrar a conquista de Darius, que não apenas se formava com honras, mas também havia conquistado uma bolsa integral para a Universidade da Geórgia. Ao estacionar seu carro no local designado para familiares dos formandos, Marcus respirou fundo, tentando controlar a emoção que apertava sua garganta. Lembrou-se de como Darius, aos 5 anos, jurava que um dia o faria se orgulhar. Missão cumprida, filho, pensou consigo mesmo enquanto ajustava sua boina uma última vez antes de sair do veículo. O ginásio da escola já estava repleto de famílias ansiosas, professores sorridentes e adolescentes nervosos ajustando suas becas. Marcus caminhou pelo corredor lateral, procurando um lugar nas primeiras fileiras, reservadas para os pais dos alunos homenageados. Foi quando notou 2 policiais uniformizados se aproximando. Inicialmente, não pensou muito nisso. Era comum a presença de segurança em eventos públicos. "Senhor, posso ajudá-lo?", perguntou um dos oficiais, um homem caucasiano de meia-idade com um distintivo brilhante onde se lia Oficial Peterson. "Estou procurando meu lugar. Meu filho é um dos oradores da turma", respondeu Marcus educadamente, mantendo o sorriso no rosto. O segundo policial, mais jovem, mas com a mesma expressão desconfiada, interveio. "Esta área é reservada para familiares dos formandos. O senhor tem algum convite especial?" Marcus sentiu um nó no estômago. Aquela sensação familiar que muitos homens negros em uniforme conheciam bem demais. Não era a primeira vez que sua presença era questionada, mesmo estando em traje militar completo. "Sim, oficial. Meu filho é Darius Johnson, orador da turma e recipiente da Bolsa de Mérito Estadual." Marcus manteve a voz calma, estendendo o programa da cerimônia onde o nome de seu filho estava destacado. Os policiais trocaram olhares, e o mais velho deu um passo à frente. "Senhor, vamos precisar que se dirija às fileiras de trás. Estamos com o ginásio lotado e precisamos garantir que os pais prioritários tenham acesso às melhores posições." "Pais prioritários?" A pergunta escapou dos lábios de Marcus antes que pudesse contê-la. "Sim, estamos seguindo ordens da administração para organizar os assentos." A explicação vaga veio acompanhada de um gesto em direção às fileiras do fundo, onde várias cadeiras vazias ainda esperavam por ocupantes. Marcus observou as primeiras fileiras.
Várias famílias brancas se acomodavam confortavelmente, algumas chegando depois dele. Ninguém mais estava sendo redirecionado. Com todo respeito, oficiais, meu filho é um dos homenageados. Tem o direito de estar nas primeiras fileiras como qualquer outro pai. Sua voz permanecia calma, mas firme. O oficial Peterson estreitou os olhos, sua mão instintivamente se movendo para o cinto onde carregava seu equipamento. Senhor, não vou repetir. Por favor, dirija-se ao fundo ou teremos que escoltá-lo para fora. Não queremos problemas aqui. A tensão crescia. Algumas famílias próximas começaram a notar a confrontação. Olhares curiosos se voltando para o fuzileiro em uniforme sendo abordado pelos policiais. Marcos sentiu o peso daqueles olhares, a humilhação crescente, mas principalmente, sentiu uma dor profunda ao pensar que poderia perder o momento pelo qual seu filho tanto trabalhou. A chegada dos SEALs, Irmandade além da cor. O que ninguém esperava era que naquela mesma cerimônia, um grupo de 7 Navy SEALs estivesse presente. Eles haviam vindo prestigiar o sobrinho de um deles, Ryan Mitchell, que também se formava naquele dia. Os SEALs, vestidos em trajes civis discretos, mas com a postura inconfundível de homens treinados para os mais altos níveis de combate, observavam a cena de longe. Entre eles estava o comandante David Williams, veterano de 3 missões no Oriente Médio, que imediatamente reconheceu o uniforme e as medalhas de Marcos. Ao seu lado, o tenente Thomas Rodrigues franziu o senho ao perceber o que estava acontecendo. "Aquele é um fuzileiro sendo barrado?" perguntou Rodrigues, sua voz baixa, mas carregada de indignação. "E não é qualquer fuzileiro", respondeu Williams. "Aquelas medalhas, ele esteve em Fallujah, possivelmente na mesma operação que apoiamos em 2004. Os 7 homens trocaram olhares. Não foi preciso dizer mais nada. A Irmandade Militar transcendia divisões entre forças, patentes e, certamente, cor da pele. Em questão de segundos, sem uma palavra sequer, os SEALs se moveram como uma unidade coesa em direção à confrontação. Se está gostando desta história, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nossas próximas narrativas inspiradoras. Um simples clique no botão de inscrição significa muito para nós e nos ajuda a continuar trazendo histórias reais que fazem a diferença. Com licença, oficiais. A voz profunda e controlada de Williams cortou a tensão no ar. Parece que há algum mal-entendido aqui. Os policiais se viraram, surpresos com a interrupção. O grupo de homens que agora os cercava tinha uma presença imponente, mesmo em roupas civis. "Este é um assunto oficial, senhores. Peço que se afastem", respondeu Peterson, visivelmente incomodado com a nova dinâmica da situação. Foi quando o sargento Jake Morrison, o mais alto dos SEALs, deu um passo à frente. Com 1,96 m de altura e ombros largos, sua presença física era inegável. "Oficial, este homem é o sargento Marcus Johnson, fuzileiro naval condecorado e veterano de Fallujah. Ele merece estar sentado na primeira fila para ver seu filho se formar." O rosto dos policiais empalideceu ligeiramente ao perceberem que estavam agora cercados por homens que claramente entendiam a hierarquia e o respeito militar. "Não sabemos quem vocês são, mas estamos apenas seguindo ordens", tentou argumentar o policial mais jovem. "Nós somos Navy SEALs", respondeu Rodrigues calmamente, sem alarde ou bravata. "E também entendemos de ordens, mas também entendemos de honra e respeito." Williams se aproximou de Marcos e estendeu a mão. "Comandante David Williams, SEAL Team 6. É uma honra conhecê-lo, Sargento Johnson." Marcos apertou a mão oferecida, uma mistura de gratidão e surpresa em seus olhos. "A honra é minha, comandante." "Seu filho está se formando hoje?" perguntou Williams com um sorriso genuíno. "Sim, senhor. Darius Johnson, primeiro da classe", respondeu Marcos, o orgulho paterno momentaneamente superando a humilhação anterior. Williams olhou para seus companheiros SEALs e depois para os policiais. "Ótimo. Então vamos todos assistir a esta cerimônia juntos. Primeira fila, como esse pai merece." Os SEALs formaram um círculo discreto ao redor de Marcos, não de maneira ameaçadora, mas com a clara mensagem de solidariedade. Os 2 policiais,
percebendo que estavam em menor número e possivelmente cometendo um erro de julgamento, recuaram. Apenas garantam que não haja perturbação durante a cerimônia, disse Peterson, buscando uma saída digna da situação. Pode confiar, oficial, respondeu Williams com um sorriso calmo. Somos treinados para sermos invisíveis quando necessário. A cerimônia. Dignidade restaurada. Assim, Marcus Johnson, escoltado por 7 dos soldados mais letais do planeta, caminhou até a primeira fila do ginásio. Não houve alarde, não houve confronto direto, apenas uma demonstração silenciosa de solidariedade que falou mais alto que qualquer protesto poderia falar. A cena não passou despercebida pelos administradores da escola. O diretor Robert Thompson, que observava de longe, aproximou-se rapidamente ao ver o grupo se acomodando. Seu rosto demonstrava preocupação, talvez até um toque de nervosismo. Senhores, há algum problema aqui? Perguntou ele, dirigindo-se principalmente aos SEALs, aparentemente ignorando Marcus. Williams, mantendo sua compostura diplomática, respondeu: De modo algum, diretor. Estamos apenas garantindo que o sargento Johnson tenha o lugar que merece na formatura de seu filho Darius. Tenho certeza que a escola valoriza o serviço militar e respeita aqueles que arriscam suas vidas pelo país. Não é mesmo? A menção ao serviço militar e o tom calmo, mas assertivo, fizeram o diretor reconsiderar qualquer objeção que pudesse ter. Certamente. Muito obrigado por seu serviço, sargento Johnson. É uma honra tê-lo aqui. Marcus assentiu educadamente, observando como as palavras do diretor contradiziam suas ações anteriores ao permitir que os policiais o abordassem daquela maneira. Mas hoje não era dia para confrontos. Era o dia de seu filho. À medida que os formandos começavam a entrar no ginásio, os SEALs se acomodaram estrategicamente. 3 deles sentaram-se na mesma fileira que Marcus, enquanto os outros 4 ocuparam lugares logo atrás, criando uma presença discreta, mas inegável. Obrigado, disse Marcus baixinho para Williams, que estava sentado ao seu lado. Não precisavam fazer isso. Williams olhou diretamente nos olhos do fuzileiro. Na verdade, precisávamos sim. Homens como você serviram ao lado de homens como nós. Sangramos o mesmo sangue, enfrentamos os mesmos inimigos. O que acontece com um de nós, acontece com todos. A cerimônia começou com o tradicional Pomp and Circumstance, tocando enquanto os estudantes marchavam em fila. Marcus sentiu seu coração acelerar quando avistou Darius, alto e elegante em sua beca, um sorriso radiante no rosto. O jovem rapidamente localizou seu pai na primeira fila e, por um momento, pareceu surpreso ao vê-lo cercado por homens desconhecidos. Marcus simplesmente sorriu e assentiu, comunicando silenciosamente que tudo estava bem. Durante as falas iniciais e a entrega dos diplomas, os 2 policiais permaneceram na lateral do ginásio, ocasionalmente lançando olhares na direção de Marcus e seu grupo de protetores improvisados. Os SEALs, por sua vez, mantiveram uma vigilância discreta, mas constante, comportando-se com o profissionalismo que os caracterizava. Quando chegou o momento do discurso de Darius, Marcus sentiu um nó na garganta. Seu filho subiu ao palco com confiança, ajustou o microfone e olhou para a plateia. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui representando a turma de 2025 da Riverdale High. Começou Darius com voz firme. Hoje celebramos não apenas nossas conquistas, mas também as pessoas que tornaram essas conquistas possíveis. Seus olhos encontraram os do pai na primeira fila. Quero dedicar este momento especialmente ao meu pai, Sargento Marcus Johnson dos Fuzileiros Navais. Um homem que me ensinou que dignidade não se negocia, que respeito se conquista com caráter, e que o verdadeiro patriotismo está nas ações diárias, não apenas nas palavras. Um murmúrio percorreu o ginásio. Alguns olhares se voltaram para Marcus, agora sentado ereto, o orgulho evidente em seu rosto molhado por lágrimas discretas. Meu pai, continuou Darius, serviu este país em 3 missões de combate. Arriscou sua vida inúmeras vezes por pessoas que ele nunca conheceu. E ainda assim, volta para casa e enfrenta batalhas diárias que muitos de nós nunca compreenderemos totalmente.
Darius fez uma pausa, sua voz ligeiramente embargada. Ele me ensinou que a verdadeira força não está em responder ao ódio com mais ódio, mas em manter a dignidade quando outros tentam tirá-la de você, em permanecer de pé quando o mundo tenta te derrubar. As palavras do jovem ressoaram pelo ginásio, criando um silêncio reverente. Os policiais na lateral pareciam desconfortáveis, enquanto os SEALs mantinham expressões neutras, mas internamente sentiam orgulho do jovem orador. Hoje, ao recebermos nossos diplomas e seguirmos para o próximo capítulo de nossas vidas, levo comigo esta lição. Nossas medalhas e certificados são importantes, mas o que realmente define nosso caráter é como tratamos uns aos outros, especialmente aqueles que são diferentes de nós. O discurso de Darius continuou, tocando em temas de perseverança, comunidade e esperança para o futuro. Quando terminou, o ginásio explodiu em aplausos. Marcus estava de pé, assim como os 7 SEALs ao seu redor, ovacionando não apenas um excelente discurso, mas a coragem de um jovem que, mesmo sem saber exatamente o que havia acontecido com seu pai minutos antes, conseguiu articular perfeitamente os valores que aquela situação representava. O desfecho. Lições silenciosas. Após a cerimônia, no pátio da escola onde famílias e formandos se reuniam para fotos e celebrações, Darius correu para abraçar seu pai. Pai, você veio. Estava preocupado que alguma missão de última hora pudesse te impedir. Marcus abraçou o filho com força. Eu não perderia este dia por nada neste mundo, filho. Estou incrivelmente orgulhoso de você. Foi quando Darius notou os homens que rodeavam seu pai. E quem são eles? Marcus sorriu. Darius gostaria de te apresentar alguns novos amigos. Eles são apenas alguns veteranos que vieram prestigiar a formatura. Interrompeu Williams com um sorriso discreto, estendendo a mão para o jovem. Seu discurso foi excepcional, filho. Você tem um futuro brilhante pela frente. A modéstia dos SEALs não surpreendeu Marcus. Homens treinados para missões clandestinas raramente buscavam reconhecimento público. Sua intervenção naquela manhã não havia sido para chamar atenção, mas sim para restaurar a dignidade que tentaram tirar de um irmão de armas. Darius, percebendo algo nas entrelinhas, olhou de seu pai para os homens e de volta para seu pai. Aconteceu alguma coisa que eu deveria saber? Marcus colocou a mão no ombro do filho. Nada com que você precise se preocupar hoje. Hoje é seu dia de celebração. Foi nesse momento que os 2 policiais se aproximaram do grupo. O desconforto era visível em seus rostos, mas o oficial Peterson deu um passo à frente. Sargento Johnson, começou ele hesitante. Gostaria de me desculpar pelo mal-entendido anterior. Não foi nossa intenção faltar com o respeito. Marcus observou o homem por um momento. Sabia que aquele pedido de desculpas provavelmente não era sincero, mas sim motivado pela presença intimidadora dos SEALs, e talvez por ordens superiores após o incidente ter sido notado. Aceito suas desculpas, oficial, respondeu Marcus simplesmente, sem prolongar o assunto. Os policiais assentiram e se afastaram rapidamente, claramente aliviados por terem cumprido o que consideravam uma obrigação desconfortável. Williams observou a cena com um leve sorriso. Você é um homem melhor do que eu, Sargento Johnson. Marcus balançou a cabeça. Não se trata de ser melhor ou pior. Trata-se de escolher nossas batalhas. E hoje, a única batalha que importa já foi vencida. Ele olhou para seu filho com orgulho. Ele está formado, com honras, e seguindo para a universidade. Isso é tudo que importa. Os SEALs compreenderam perfeitamente. Em sua linha de trabalho, aprenderam que às vezes as vitórias mais significativas são aquelas que ninguém além deles jamais saberá. Antes de se despedirem, o comandante Williams entregou um cartão a Marcus. Se algum dia precisar de qualquer coisa, não hesite em ligar. A Irmandade Militar não conhece divisões de cores ou forças. Marcus aceitou o cartão com um aceno de cabeça. Um gesto que comunicava mais respeito e gratidão do que palavras poderiam expressar. Naquela tarde, enquanto dirigia para casa com seu filho para uma pequena celebração familiar, Marcus refletia sobre os eventos do dia.
O que poderia ter sido um momento de humilhação pública transformou-se em uma poderosa demonstração de solidariedade e respeito. Pai, o que realmente aconteceu hoje? Perguntou Darius, agora que estavam sozinhos no carro. Aqueles homens, eles não eram apenas veteranos comuns, eram? Marcos considerou por um momento se deveria proteger o filho da dura realidade ou compartilhar a verdade como uma lição valiosa. Optou pela verdade. Aqueles homens eram Navy SEALs, Darius, alguns dos soldados mais treinados e respeitados do nosso país. E eles intervieram quando 2 policiais tentaram me impedir de sentar nas primeiras fileiras da sua formatura. A expressão de Darius endureceu. Por causa da sua cor de pele? Em pleno 2025? Provavelmente, respondeu Marcos calmamente. Mas o que importa não é o preconceito daqueles 2 homens. O que importa é como 7 estranhos, homens brancos que nunca tinham me visto antes, reconheceram a injustiça e se posicionaram contra ela, sem hesitar. Darius ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Como no meu discurso sobre dignidade e respeito. Exatamente, confirmou Marcos. Aqueles SEALs não fizeram alarde, não causaram cena, não buscaram reconhecimento. Eles simplesmente fizeram o que era certo, porque era o certo a fazer. É por isso que escolhi me alistar depois da faculdade, disse Darius, uma nova determinação em sua voz, para fazer parte dessa irmandade que você sempre mencionou. Marcos olhou brevemente para o filho, surpreso. Era a primeira vez que Darius mencionava planos de seguir carreira militar. Tem certeza disso, filho? Você sabe que pode fazer qualquer coisa com seu potencial. Tenho certeza, pai. Hoje vi em primeira mão o poder da verdadeira irmandade, da solidariedade silenciosa. Quero fazer parte disso. Quero ser o tipo de homem que fica ao lado de outros quando eles mais precisam. O coração de Marcos se encheu de um novo tipo de orgulho, não apenas pelo filho que havia se formado com honras, mas pelo homem que ele estava se tornando. Epílogo. O poder da solidariedade silenciosa. 6 anos se passaram desde aquele dia na Riverdale High School. Darius Johnson, agora tenente Darius Johnson, formou-se com distinção na universidade e completou seu treinamento básico nos fuzileiros navais. Em uma interessante reviravolta do destino, ele foi posteriormente selecionado para um programa especial de treinamento conjunto com os Navy SEALs. Em seu primeiro dia de treinamento, Darius foi surpreendido ao encontrar um rosto familiar entre seus instrutores. O comandante David Williams, agora promovido a capitão, que imediatamente reconheceu o jovem tenente. Tenente Johnson cumprimentou Williams com um firme aperto de mão. Seu pai sabe que você está aqui? Sim, senhor, respondeu Darius, mantendo a postura formal exigida pelo ambiente. Na verdade, ele disse que o senhor talvez se lembrasse de nós. Williams sorriu levemente. Algumas pessoas e alguns momentos a gente nunca esquece, tenente. Seu pai é um homem excepcional. E foi graças àquele dia, senhor, que decidi seguir este caminho, confessou Darius. O treinamento foi brutal, como esperado. Mas sempre que Darius sentia que não conseguiria mais, lembrava-se da dignidade de seu pai naquela formatura e da solidariedade silenciosa de 7 estranhos que se tornaram irmãos em questão de minutos. Em uma das raras folgas durante o treinamento, Darius descobriu que a história daquele dia, na formatura, havia se espalhado discretamente entre os círculos militares, não como um grande feito heróico, mas como um exemplo do código não escrito que unia homens e mulheres em uniforme, independentemente de sua cor, origem ou patente. Em sua cerimônia de conclusão do programa especial, Darius teve a honra de ver não apenas seu pai na plateia, mas também 5 dos 7 SEALs que haviam estado presentes em sua formatura do ensino médio. Eles vieram discretamente, sem alarde, assim como haviam feito anos antes. Após a cerimônia, Marcos abraçou o filho com orgulho e depois se virou para agradecer novamente aos homens que haviam mudado suas vidas com um simples ato de solidariedade. Vocês não apenas restauraram minha dignidade naquele dia, disse Marcos aos SEALs. Vocês inspiraram meu filho a seguir um caminho de serviço e solidariedade. Williams sorriu.
Não fizemos nada além do que qualquer um de vocês teria feito por nós. É isso que significa ser parte desta irmandade. E assim, o ciclo se completou. O que começou como um ato de discriminação transformou-se em uma poderosa lição sobre respeito, dignidade e a força silenciosa da solidariedade. Darius agora carregava consigo não apenas as lições de seu pai, mas também o exemplo daqueles 7 homens que, sem dizer uma palavra de protesto, demonstraram que às vezes o maior ato de coragem é simplesmente ficar ao lado de alguém quando todos os outros se afastam. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como esta. A solidariedade tem muitas formas e, às vezes, o simples ato de ouvir e compartilhar histórias como esta já é um passo importante para construirmos um mundo melhor. Até o próximo vídeo.